Olá pessoal, hoje em nossa videoaula nós vamos trabalhar o cálculo de curto-circuito em cabine de média tensão. Quais serão os nossos objetivos principais hoje da aula? Hoje nós vamos trabalhar com o cálculo do curto-circuito na cabine de média, na entrada de serviço, mais especificamente no ponto de instalação do meu TC, do meu relé. E nós vamos também rever alguns conceitos de como interpretar os dados de impedância e também mudança de base dos nossos equipamentos. Para quem não está com um pouco de dúvida sobre isso, é só acessar nossas videoaulas sobre a interpretação de dados de impedância de concessionária, e também de cálculo em IPU. Então, qual que será o nosso exemplo prático de hoje? Hoje nós vamos fazer um cálculo de curto-circuito para esse projeto aqui, para essa nossa cabine. Então, nós temos aqui um circuito, uma derivação para um consumidor, que será atendido, eu vou ter um relé, um TC, aqui, um conjunto de proteção, para realizar a proteção do meu transformador, todo o meu sistema aqui. Então, o que eu preciso saber para fazer o cálculo de curto-circuito? O primeiro dado que eu tenho que ter é solicitar junto à concessionária, que ela me forneça a impedância na derivação deste consumidor. Então, sem esses dados, eu não consigo efetuar o cálculo de curto-circuito. Segundo passo, eu tenho que ter os dados dos meus componentes, do meu cabo, da minha derivação e também do meu transformador. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai estar trabalhando com um transformador de 750 kVA, com uma impedância de 5%, 13.8 para 220. O meu cabo, então, eu vou ter 25 metros desde a derivação até o meu relé, de um cabo de 50 milímetros. Então, como eu falei, o primeiro passo vai ser a solicitação em impedância. Para quem tiver dúvida com relação a dados de impedância da concessionária, tem uma videoaula que explica mais detalhadamente esse passo. Mas nesse caso, nesse nosso exemplo, a concessionária já forneceu para a gente a impedância equivalente no ponto. Então, está aqui, a concessionária informou para a gente que no ponto a impedância de sequência positiva vale 0,2022 mais J 0,5670 PU. E a impedância de sequência zero é 0,1516 mais J 0,9789 PU. Para isso, a concessionária informa também quais são as suas grandezas base. Então, a potência base que a concessionária informou é de 100 MB e a tensão base para esse caso é de 13,8 kV. Então, anotem esses valores aí para que vai facilitar nos próximos slides para não ter que ficar voltando. Quais são os outros dados que eu preciso saber para efetuar o cálculo de curto-circuito em uma cabine de média tensão? É a impedância do meu cabo. Então, vocês vão pegar lá os dados com o fabricante, Nesse caso, eu já trouxe para vocês que 25 metros de cabo, ele vai ter uma impedância de 0,0106 mais J 0,022 PU já na base da concessionária. O meu transformador, conforme a gente viu, ele vai ter uma impedância de 5% e eu preciso fazer a mudança de base desse transformador. Então, qual que é a formulinha que a gente viu na nossa videoaula lá de PU? É a impedância, o meu valor em PU antigo, vezes a tensão de base velha, que é do dado de placa do transformador, dividido pela base nova, que é da concessionária. Esse valor a gente vai elevar ao quadrado, vezes a potência base nova, que é da concessionária, dividido pela potência base de placa do transformador, a potência nominal do transformador. Então, se nós efetuarmos essa conta, nós vamos chegar que a mudança de base, o transformador vai ter uma nova impedância, vai ser J 6,6667 PU. Outro dado muito importante no cálculo de curto-circuito, que a gente viu lá nas nossas videoaulas de componentes simétricas, e também de grandezas base, eu tenho que efetuar o cálculo da minha corrente base, porque todos os valores são calculados em PU e eu tenho que voltar ele para a minha grandeza real. No caso, a corrente, eu quero achar os valores da corrente de curto-circuito. Como que eu faço isso? Eu tenho que multiplicar pela minha corrente base. Então, a corrente base eu calculo da seguinte forma: é a potência base da concessionária que ela me forneceu, no caso 100 MVA, dividido por raiz de 3, 13.8 kV. Para esse exemplo, a nossa corrente base será de 4.183,7 amperes.
Então, depois que eu tenho todos esses dados, aí sim eu posso começar a efetuar o cálculo de curto-circuito. Então, como que eu começo? O primeiro passo que vocês têm que fazer é montar os diagramas de sequência. Então, eu tenho o diagrama de sequência positiva, negativa e zero. Então, só relembrando, a concessionária não informa a sequência negativa porque a gente considera que a sequência positiva e negativa tem o mesmo valor. Então, nesse caso, a gente vai modelar a nossa fonte, né, a nossa impedância equivalente no ponto, que é a impedância que a concessionária forneceu, mais a impedância da nossa derivação, né, o nosso cabo, nossos 25 metros, aqui são as nossas impedâncias de sequência positiva, e mais a impedância do meu transformador. Tenho aqui também meu diagrama de sequência negativa, eu não tenho mais a fonte, né? Então, tenho impedância da concessionária de sequência negativa, impedância do meu cabo de sequência negativa e minha impedância do transformador de sequência negativa. Por último, a gente vai ter o nosso diagrama de sequência zero. Esse é o diagrama muito importante nos cálculos de curto-circuito envolvendo a terra, como a gente viu na nossa videoaula. Então, se alguém tiver com dificuldades, vamos lá rever a nossa videoaula de diagramas de sequência. Então, aqui nós vamos ter a nossa impedância de sequência zero, que a concessionária forneceu, a impedância de sequência zero no cabo e o nosso transformador. Então, observem aqui que o meu transformador ele é de núcleo envolvente. Então, eu tenho que modelar ele conforme é a ligação dele. Então, ele é um transformador delta estrela aterrado. Então, ele vai ter essa configuração, correto? Então, vamos lá. Quais são, ou qual o primeiro curto-circuito que a gente vai calcular? Vai ser o curto-circuito trifásico, que ele é o curto mais fácil, vamos dizer, de calcular. Porque o curto-circuito trifásico, como a gente viu nas nossas videoaulas sobre componentes simétricas, eu só vou ter componente de sequência positiva. Então, é um curto-circuito mais fácil de se calcular. Então, para esse caso, a gente vai calcular o curto-circuito no ponto do meu TC, né, de onde o meu relé vai estar. Então, nesse caso, o que eu faço? Simplesmente pego só o diagrama de sequência positiva e fecho o circuito. Eu vou ter um circuito bem simples, né, com a minha fonte e as minhas impedâncias da concessionária e mais a derivação do meu cliente. Como que eu calculo a corrente? Vocês viram que eu coloquei aqui um ângulo de 90. Poderia ser um ângulo zero? Poderia. Eu coloquei porque vocês vão observar que geralmente, ou às vezes a parte imaginária, ela acaba sendo maior que a parte real, né? Principalmente quando a gente calcula o curto-circuito na baixa tensão do transformador. Então, se vocês quiserem colocar um ângulo zero, não tem problema. Então, como que eu calculo a minha corrente em 1? Né? Então, minha corrente de sequência positiva, ela vai ser a minha tensão, então um ângulo de 90 dividido pela somatória das impedâncias de sequência positiva. Então, está aqui a minha impedância da minha derivação de sequência positiva, que a concessionária informou, mais a impedância no cabo. Se eu fizer essa divisão, eu vou chegar no valor de 1,6456 com ângulo de 20,5 PU, certo? Isso aqui é a minha corrente em amperes? Ainda não, então eu tenho que multiplicar pela corrente base do meu sistema, que a gente calculou lá no início. A minha corrente base é 4.183,7 vezes a minha corrente em PU, então eu vou ter uma corrente de sequência positiva de 6.884,7 amperes. Tenho sequência negativa? Não. Tenho sequência zero? Também não. Então, curto-circuito trifásico, eu só vou ter sequência positiva. Como que eu faço, então, agora, para voltar para a corrente real? Basta eu multiplicar pela minha matriz de transformação. Então, a minha corrente de sequência zero é zero, sequência positiva é o 6.884,7 e sequência negativa é zero. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou chegar nos seguintes valores. Então, aqui vocês vão ver que curto-circuito trifásico é um curto-circuito equilibrado. Então, o meu valor em módulo de corrente de curto-circuito é o mesmo valor em módulo da corrente de sequência positiva. As correntes de fase vão estar defasadas de 120 graus. Então, o curto-circuito trifásico ele é o mais simples, mais fácil de calcular. Então, nós fizemos o primeiro curto. Qual é o próximo? É o curto-circuito fase-fase. Então, como que eu calculo o curto-circuito fase-fase?
Nesse tipo de curto-circuito, a gente tem componente de sequência positiva e negativa. Como que eu ligo os diagramas? Eu ligo em paralelo. Então agora, o curto-circuito no relé, eu vou ligar ele em paralelo. Então, observe o seguinte, olha o caminho da sequência positiva, ela vai nesse sentido e a sequência negativa nesse. Se vocês observarem, a sequência positiva, ela está indo, ela faz o caminho contrário à sequência negativa. A positiva faz o caminho contrário à sequência negativa, ou seja, está defasada de 180 graus. Então, vamos adotar que eu quero calcular a minha corrente I1, sequência positiva. Como que eu calculo? Então vai ser a minha fonte, minha tensão, dividido pela soma das impedâncias, está vendo aqui? Então Z1 mais a derivação, minha impedância sequência positiva da derivação, mais a minha sequência negativa da derivação, mais a impedância de sequência negativa da concessionária. Com isso, eu vou chegar no valor de 0,8228 com um ângulo de 20,5 graus PU. Esse valor, então, refere-se à corrente de sequência positiva. Como que eu calculo a minha corrente de sequência negativa? Ela é 180 graus, um menos, né? Ela é menos e 1. Então, como que eu faço esse menos? Basta eu somar 180 graus. Como que eu acho esse valor em grandeza, em amperes? Basta multiplicar por 4.183,7, que é a minha corrente base. Então, o valor de I1 vai ser 3.442,3 com um ângulo de 20,2. O valor de I2 é esse mesmo valor em modo defasado de 180 graus. Como que eu volto para a grandeza real, em ampere? Como que eu calculo as minhas correntes nas fases? Então, basta eu multiplicar pela minha matriz de transformação, lembrando que o curto-circuito fase-fase eu não tenho sequência zero, então você vai por zero aqui, você só terá sequência positiva e sequência negativa. Se você fizer essa conta, você vai chegar aqui, o seu defeito fase-fase, para esse exemplo nosso, vai nos trazer um curto-circuito de 5.962,3 amperes. Agora eu vou falar uma dica para vocês, para quem está fazendo concurso aí, que é bem importante e às vezes você, em vez de ficar calculando todos esses tipos de curto, a relação que o curto fase-fase tem com o curto-circuito trifásico. Então, se vocês estiverem prestando um concurso, para ganhar tempo, vocês não precisam calcular o curto-circuito fase-fase de novo. Calcula o curto-circuito trifásico e basta multiplicar por raiz de 3 sobre 2, ou 0,866, 86,6%. O curto-circuito fase-fase, então ele vai ser sempre 86,6% do curto trifásico. Então é uma sacadinha que a gente faz aí para ganhar tempo. Lógico, se você estiver apresentando o seu projeto com uma concessionária, você vai ter que mostrar todo o memorial de cálculo, né? Você vai ter que mostrar passo a passo. Mas se você estiver prestando um concurso aí, uma dica legal aí que pode ganhar tempo numa questão. E se você também está calculando para uma concessionária, é uma maneira de você comprovar que fez o cálculo correto. Por fim, a gente vai calcular no ponto do TC, do meu relé, né, o curto-circuito fase-terra. Esse sim, eu envolvo defeito à terra, eu tenho desequilíbrio, então eu tenho sequência positiva, que está presente em todos os tipos de curto-circuito. Eu tenho corrente de sequência negativa, que quando envolve desequilíbrio, e quando eu tenho desequilíbrio, ou defeito indo à terra, eu tenho sequência zero. Então, para esse curto-circuito, eu vou ter as três componentes, sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. E como que eu ligo os diagramas? Eu vou ligar os diagramas em série. Se vocês observarem aqui, olha o caminho que I1 vai fazer. I1 vai descer, vai fazer o mesmo caminho de I0, que vai fazer o mesmo caminho de I2. Alguns projetistas costumam, o pessoal que também trabalha com proteção na distribuição, né, na transmissão, que seja, costumam utilizar para o cálculo da corrente de defeito fase-terra o valor de I0. Daqui a pouquinho eu falo por que I0. Então a gente vai adotar, como é o mesmo valor, I1 é igual a I2, que é igual a I0, né? Como que eu vou calcular esse valor de corrente? E basta eu pegar a minha tensão do meu sistema e dividir pela somatória das impedâncias, todas elas estão em série. Então eu vou ter aqui a minha impedância na derivação, então sequência positiva e negativa da concessionária é o mesmo valor, então a gente multiplica por 2, do cabo também, porém agora eu tenho que considerar aqui a minha impedância de sequência zero, da derivação mais do meu cabo. Então se eu fizer essa divisão, eu vou chegar num valor de I0 de 0,45465 com um ângulo de 15,5 PU. Como que eu faço para voltar para a componente simétrica? Basta eu multiplicar pela minha corrente simétrica, para a grandeza real, para ampere. Basta eu multiplicar o valor em PU
pelo valor de grandeza base, que é 4.183,7. Com isso, eu vou ter um valor de I0, I1 ou I2 de 1902,1 ampere. Então, quando eu fizer a minha transformação, né, transformar as correntes de componentes simétricas para correntes de fase, agora sim eu tenho todos os valores. Eu tenho IA0, IA1 e IA2. E, nesse caso, é o mesmo valor para todos. Então, quando eu multiplicar, eu vou ter a minha corrente na fase do defeito 3 vezes I0. Então, a gente chama que, se eu quero calcular minha corrente de neutro de um circuito, basta eu achar minha corrente I0 e multiplicar por 3. Eu vou ter a corrente passando na minha fase, no meu defeito fase terra, na minha fase e, consequentemente, no meu neutro. Então, com isso, a gente calcula o curto-circuito fase terra no relé, que é de 5.706,3 amperes. Dando continuidade, vamos supor que a gente queira calcular o curto-circuito trifásico na BT do transformador. Então, algumas concessionárias exigem que você calcule o curto-circuito trifásico na BT, né, que é o maior curto-circuito que você terá, para que sua proteção, o instantâneo da sua proteção não atue numa corrente inferior àquele valor, certo? Então, o curto-circuito trifásico só tem o componente de sequência positiva, nesse caso, sequência positiva da concessionária, dos cabos da minha derivação e agora mais a impedância do meu transformador. Como que vai ficar o curto-circuito, a componente de sequência positiva? Então agora eu tenho que acrescentar, além da impedância da concessionária e do meu cabo, eu tenho que considerar a impedância do meu transformador já feita a mudança de base. Então é muito importante vocês fazerem a mudança de base, senão o cálculo vai dar errado. Então a minha corrente de curto-circuito em PU será de 0,13814 com ângulo de 1,7 PU. Vocês viram que o valor do transformador ele é um valor grande, né? Então ele quase que o 90 graus cancela. Então, do ângulo de 1,7. Como que eu faço para voltar essa corrente, né? Eu quero achar a corrente passante no relé, o curto-circuito foi na BT, porém eu quero achar a corrente passante no meu relé. Se eu quero a corrente passante no meu relé, basta multiplicar pela corrente base daquele ponto, que é 4.183,7 vezes 0,3814. A corrente passante no meu relé para um curto-circuito trifásico na BT será de 577,9 amperes. Então, pessoal, multiplicando pela matriz de transformação, né, mas como eu já havia dito, curto-circuito trifásico eu não tenho sequência zero nem sequência negativa. Quando vocês fizerem essa multiplicação, os valores das correntes de fase será o próprio valor da corrente, do módulo da corrente de sequência positiva, porém defasados de 120 graus. O curto-circuito trifásico é um curto-circuito equilibrado. Então, com isso, a gente finaliza a nossa videoaula de hoje, né? Mas eu já quero deixar um chamado aqui para vocês, né? Na nossa próxima videoaula, eu vou fazer esse mesmo exemplo, porém com um diferencial. Eu vou fazer eu vou chegar nos mesmos valores de corrente de curto-circuito para essa cabine, porém em menos de 1 minuto. Então, se você está afim de conhecer como é que eu vou fazer essa ferramenta, né, que a gente vai utilizar, siga aí a gente, não deixe de acompanhar nosso próximo vídeo, né, e eu vou mostrar para vocês como isso é possível. Agradeço a atenção de todos, né, e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.